E aí pessoal, beleza? Então, nessa videoaula eu vou gravar alguns exercícios que eu vou resolver com vocês para tirar algumas dúvidas que podem ainda existir na resolução, tá? Então eu separei alguns exercícios que vão ajudar também vocês a fazerem a avaliação final que eu postei hoje. Então vamos lá. Este primeiro exercício aqui, deixa eu só pegar aqui um ponteiro, caneta. Esse primeiro exercício é sobre eletrólise. Então ele está falando aqui sobre a eletrólise do NaCl, dá umas opções e pede para a gente ver aqui quais são as opções corretas. Então vamos lá. Primeira, na eletrólise a oxidação ocorre no cátodo. Então essa aqui já é incorreta, né? Na eletrólise nós sabemos que a oxidação ocorre no anodo, ok? E a redução acontece no cátodo. É a mesma coisa que acontece na pilha. O que muda na eletrólise em relação à pilha é os polos que são invertidos. Segundo, a eletrólise é uma reação não espontânea, exigindo a passagem de uma corrente elétrica para se processar? Certinho, né? A eletrólise é uma reação não espontânea, precisa de energia para que ela aconteça. Então, segunda aqui está correta. Próxima, 4. Somente os compostos iônicos como o NaCl conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água? Também está errado essa daqui, porque não é só os compostos iônicos, eu também tenho também os compostos que são ácidos moleculares que são condutores também, porque os ácidos em solução aquosa eles se ionizam. Então, se a substância se ioniza, ela é condutora. Então, a 4 também não está certa. A 8. O hidróxido de sódio apresenta tanto ligação iônica como covalente? Essa espécie química aqui, ó. É verdade, porque na verdade, na substância nós temos lá a ligação entre o Na+, que é o cátion, mais o H-, que é o ânion. Só que este ânion aqui tem uma ligação covalente entre oxigênio e hidrogênio, então a 8 também está correta. Última opção. O gás hidrogênio é produzido durante a eletrólise pela redução preferencial do íon H+, em relação ao íon Na+. O cátion H+, presente na solução aquosa, se origina da ionização da água. Ok? Então esse aí também está verdadeiro, né? Porque nós temos aí exatamente o processo de eletrólise acontecendo com o H+ da água, tá? Porque ele se ioniza no lugar do Na+. Sempre que eu tiver em solução íons dos metais alcalinos terrosos ou alumínio, quem vai sofrer o processo de eletrólise é sempre o H+ da água. Então, vai produzir o gás hidrogênio. Essa aqui também está correta. Então, nós temos aí como corretas 16, 8 e 2. Vamos à próxima. Agora a próxima é de cálculo. Vamos ter que calcular aí para a produção do alumínio. Partimos da bauxita, que após uma lavagem é processada para formar a alumina. Então, nós já sabemos aqui que a alumina, que é Al2O3, cada 1 mol de alumina, nós temos aí 2 mol de alumínio, certo? É só olhar aqui a quantidade que tem na fórmula. Quando ela libera, ela vai liberar 2 mols de alumínio. Ok? Ele está perguntando lá, então, se considerarmos 102 toneladas de alumina, a que corresponderá o alumínio produzido, ou seja, quanto de alumínio eu vou produzir. Então eu pego lá as massas moleculares, aqui eu não preciso fazer com quantidade de corrente, é direto para a reação que está acontecendo, né? É uma estequiometria direta. Então, olha, cada 1 mol de alumina vão produzir 2 mol de alumínios. E eu faço a relação direta com massas molares. A massa molar da alumínio, do Al2O3, é 102. Como é 1 mol, é 102. 102 vão produzir 102 gramas, né? Vão produzir, então, 2 mol de alumínio, cada mol é 27. Tiro da tabela periódica, obviamente. 27, então 2 mols dá 54 gramas. Então, 102 gramas de alumina produzem 54 gramas de alumínio. Bom, mas aqui eu coloquei em toneladas, o exercício está em toneladas, então vamos ter que transformar essa quantidade de alumina aí em gramas também. Para isso, basta eu multiplicar isso daí por 1000 e depois por 1000 de novo, né? Então vai ser lá
102 toneladas vezes 1.000, eu tenho 1.000 quilos. 102 mil quilos vezes 1.000 de novo, para mim ter gramas, eu vou ter 1,02 vezes 10 elevado a 8 gramas. Então, monto aqui na regra de 3, 1,02 vezes 10 elevado a 8 gramas X. Tá? Porque aqui eu teria que colocar. Se eu quisesse também poderia transformar aqui em toneladas, aqui também teria que estar em toneladas, tá? Eu teria que fazer a comparação estando eles nas mesmas quantidades. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos resolver esse x aqui. X, no caso, vai dar igual a 5,4 vezes 10 elevado a 7 gramas. Como a resposta ali nós temos também em toneladas, vamos então fazer as contas aí. Transformar gramas para toneladas agora tem que ir dividindo, né? Então, 5,4 exponencial de 7, 5,4 vezes 10 elevado a 7, né? Que tenho ali, divididos por 1.000. Eu tenho a quantidade em quilos, depois divido de novo por 1.000. E eu vou chegar em quantidade em toneladas, que no caso dá 54 toneladas. Só que tem duas opções aqui, ó. Uma fala no cátodo e outra fala no ânodo. No caso, são 54 no cátodo, né? Porque o processo de redução, que é quando o metal é produzido no meio, a redução vai produzir o metal, sempre vai acontecer no cátodo. Então, resposta aqui é letra E. Próximo exercício. Nesse daqui, nós temos uma peça de ferro que constitui o cátodo de uma célula eletrolítica e contém uma solução aquosa de íons níquel. Para aniquilar a peça, faz-se passar pela célula uma corrente de 19,3 amperes. Tá. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que o processo de niquelagem vai envolver o níquel mais 2 e vai ocorrer uma redução com ele, né? Ele vai receber 2 elétrons aí, nós temos que saber essa quantidade de elétrons envolvida e vai produzir aí o níquel zero. Então, eu tenho 2 mols de elétrons envolvidos, ok? Isso quer dizer que eu tenho a quantidade de eletricidade necessária, 96.500 coulombs para cada mol, né? Então, é 96.500 coulombs vezes 2, porque são 2 mols de elétrons aí no processo de redução do níquel. Corresponde, então, vai produzir uma massa igual à massa molar do níquel, que produz 1 mol de níquel, então 59 gramas. Certo? Mas o processo produziu lá 0,59 gramas. Então, coloco aqui numa regra de 3, 0,59 gramas. A quantidade de eletricidade no meio vai ser X. Resolvendo o X aqui, nós vamos chegar a 1.930 coulombs. Ok? Só que o exercício ele quer o tempo em segundos necessário para que ocorra aí essa deposição na peça. Então, eu vou usar lá da física a equação da corrente elétrica. A equação da corrente elétrica é: corrente elétrica é igual a quantidade de eletricidade, Q, divididos pela variação do tempo, que tem que ser sempre em segundo. Como eu quero o tempo, eu vou isolar o ΔT lá, nessa equação. Ao isolar o ΔT, eu vou ter, então, que ele é igual à quantidade de eletricidade divididos pela corrente elétrica que passa. A corrente elétrica foi dada, a quantidade de eletricidade nós acabamos de calcular, então nós temos lá que o ΔT é igual a 1930 divididos por 19,3. Ou seja, o ΔT é igual a 100, no caso é segundos, tá? O ΔT tem que ser sempre segundos. 100 segundos, ok? Porque aqui é coulombs, né? E aqui é coulombs por segundo. A ampere é igual a coulombs por segundo. Então,
Nós cortamos aqui e a nossa resposta fica em segundo. Então, no caso, 100 segundos. Próximo exercício, ele diz o seguinte, ó, a deposição eletrolítica de 2,975 gramas de um metal de peso atômico 119 requereu 9.650 coulombs. Qual o número de oxidação deste metal? Então, aqui a gente tem que levar em consideração sempre que cada 1 mol você vai utilizar uma quantidade de eletricidade igual a 96.500, certo? Aqui é a constante de Faraday. E essa quantidade de mol aqui é a quantidade de mol de elétrons, que depende aí do número de oxidação do metal, né? Então, por exemplo, um metal como o zinco, que é mais 2, a quantidade de elétrons envolvidos para fazer a redução dele seria 2 elétrons. Ok? E a gente tem sempre que multiplicar a quantidade em coulombs por esse número de oxidação. Mas aqui eu não sei. Então, eu vou pegar lá o 96.500 e vou multiplicar por x, porque eu não sei aqui qual que é a quantidade de mols que eu tenho de elétrons, já que eu não sei a carga do metal. Então, isso aqui vezes x, que vai então formar aí 1 mol do metal, sempre em relação ao mol do metal, que é 119 gramas, correto? 119 gramas. Só que o exercício diz lá que foi gasto 9.650 coulombs, então 9.650, e produziu aí 2,975. Ok? Então aqui é uma regra de 3 comum agora, 96.500 vezes x, depois vezes 2.975 e 119 vezes 9.650 do outro lado. Resolvendo esse x aqui, nós vamos chegar aí já à resposta, no caso aí vai dar igual a 4. Então, como é um metal, né, a carga dele é mais 4, já que os metais sempre são positivos, ok? Então, no caso aí, mesma resolução dos outros exercícios, só que a diferença é que agora a gente não sabia aí o número de oxidação, mas ele aparece sempre aqui, ó. Sempre a gente monta uma regra de 3, multiplicando a constante de Faraday pela quantidade de mol de elétrons envolvidos no processo. No caso, a gente não sabia, usamos um x. Vamos ao próximo. Então, esse daqui é um exercício onde nós temos que calcular a corrente fornecida por uma bateria. Então, vamos lá. A reação está aqui. Então, olha, ela envolve 2 mols de elétrons. Ok? E o exercício está falando lá que foi produzido 0,207 gramas de chumbo quando o anodo é convertido em sulfato de chumbo. E isso num tempo de 1 segundo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber aí é qual é a quantidade de eletricidade envolvida, porque para mim poder chegar depois na corrente elétrica, eu tenho que ter o tempo que ele já deu, mas eu tenho que ter também a quantidade de eletricidade. Então, para isso, eu vou usar também a constante de Faraday. Então, a constante de Faraday, para cada 1 mol de elétrons é 96.500. No caso aí, a reação para que o sulfato de chumbo vire chumbo metálico envolve 2 elétrons. Tá? Então, nós precisamos aí de 96.500 vezes 2, tá? Que é aí a quantidade de mol de elétrons envolvidos no processo. Que no caso iam produzir 207,2, tá? Que é a massa do chumbo, né? A massa do chumbo que a gente tira lá da tabela periódica, 207,2, ok? Então aqui não importa que é o sulfato de chumbo, a hora de montar a equação aqui, eu levo em consideração que a redução vai acontecer só para o chumbo metálico. Então eu só tenho que colocar a massa do chumbo, não do sulfato de chumbo como um todo, ok? Por isso 207,2, que é a massa do chumbo, já que a reação que acontece é essa daqui, né? O chumbo vai sendo aqui oxidado a chumbo mais 2 e envolve 2 elétrons, tá? Porque ele está falando aqui que é no anodo, onde ele é convertido a sulfato de chumbo. Exatamente esse segundo processo aqui que a gente está olhando.
Então, são 2 mols de elétrons necessários para produzir 1 mol de chumbo. Tá? Sempre é a quantidade em mols de elétrons produz 1 mol do metal, daí quando é o processo que envolve os metais. Ok? Bom, e aqui nós vamos colocar a quantidade que o exercício falou, que foi produzido de chumbo, que foi 0,207. Então, 0,207 gramas corresponde a uma quantidade de eletricidade X. Tá? Então, essa primeira linha aqui eu montei com os dados da constante Faraday, a quantidade de mols de elétrons envolvidos para esse metal. Para cada metal vai ter uma quantidade, pode ser 1, 2, 3 ou 4, a massa molar do metal. E a de baixo com os dados do exercício. Resolvendo o x aí, ele vai dar igual a 192,8 coulombs. É a quantidade de eletricidade para ocorrer aí o depósito, a conversão aí de 0,207 gramas de chumbo. Tá? Então, 192,8 coulombs. Aí eu sei, ele está pedindo a corrente, né? Eu sei que a corrente é igual à quantidade de eletricidade divididos pelo ΔT, que é o tempo, em segundos. E no caso aqui o tempo é 1 segundo, né? Então, simplesmente aqui a corrente vai ser igual a 192,8 coulombs também. Então, não tem muito segredo aqui na resolução desse tipo de exercício. É bem parecido com os demais que eu já tinha resolvido em aula na semana anterior. Ok? Próximo exercício, o último aqui que eu vou resolver, que vai ajudar vocês a resolverem também um da avaliação que eu passei para vocês. Esse aqui é para vocês resolverem aí como que fica a FEM, que é a DDP da pilha, né? Ou seja, a voltagem que ela vai me fornecer quando eu tenho aí quantidades fora do padrão. Lembrando lá que uma pilha, a quantidade que está lá, quando eu calculo o DDP, é usando as concentrações padrões, que é 1 mol de cada uma das espécies. Aqui nós temos quantidades diferentes de 1 mol e nós temos que resolver aí qual é o valor do DDP quando eu tenho essa quantidade em mols diferentes, essa concentração diferente. Então, para isso, eu vou ter que usar a equação de Nernst. Tá? Então, ela é dada, que é a variação aí da energia de uma pilha, tá? No caso aí que é o DDP, né? Variação do potencial dessa pilha, é igual a diferença de potencial padrão, esse zerinho aqui é padrão, ou seja, aquele que é calculado para a pilha, tá? Aquele que a gente calcula usando a tabela de potenciais padrão, como a gente fez anteriormente, menos 0,059 sobre N. O N é o número de elétrons envolvidos no processo, ok? Vezes log de Q, sendo que o Q é igual à concentração da espécie oxidada sobre a espécie reduzida. Se tiver coeficiente, eu tenho que levar os coeficientes aqui, que não é o caso do nosso processo aqui. Porque a pilha de Daniel ela envolve 2 elétrons. O zinco, na pilha de Daniel, ele é reduzido, aliás, ele é oxidado a zinco mais 2, certo? Aí envolve 2 elétrons aí. E na pilha também eu tenho lá no cátodo o cobre mais 2 sendo reduzido a cobre metálico. Então, o total de elétrons envolvido aí é 2 elétrons. Ok? Então, nós já sabemos o N. O ΔE padrão, que é a variação de potencial para essa pilha, nós calculamos bastante anteriormente. Então, não vou fazer o cálculo de novo aqui. Dá 1,10 volts. Tá? O caso aqui é 0,34 menos 0,76, que é o valor do zinco. 0,34 é o potencial padrão do cobre e menos 0,76 é o potencial padrão para o zinco. Então, subtraindo o potencial padrão do que reduz pelo potencial padrão do que se oxida, eu tenho um valor de diferença de potencial padrão de 1,10. Para mim calcular a FEM, que vai ser a diferença de potencial aí com concentrações diferentes, eu vou ter que aplicar na equação. Então, vai ser lá a nova diferença de potencial, que vai ser o DDP da pilha, a FEM dela, que é a mesma coisa, é igual a 1,10, ou simplesmente 1,1 volts, né?
menos 0,059, ok, sobre 2, número de elétrons envolvidos no processo, né? Geralmente é 1, 2, 3 elétrons para a maior parte dos processos, vezes log da concentração do zinco sobre a do cobre. A concentração do zinco aqui é a nova concentração, quando a gente fez alguma alteração no meio. Ó. Então, o zinco é 0,1 e o cobre é 0,0010. Então, aqui eu tenho um log, eu preciso de uma calculadora científica, enfim, mas é uma conta simples de fazer. Tá? Nós vamos ter aí que é 1,1, todo o restante aqui, log de 0,1 sobre 0,010 vezes 0,059 dividido por 2, isso aqui tudo vai dar 0, opa, deixa eu só apagar aqui e colocar embaixo, aqui ficou bagunçado, 1,1 volts menos 0,059. Tá? É porque o log de 0,1 divididos por 0,0010 é igual a 2. Então, 2 vezes 0,059 sobre 2 vai dar 0,059. Tá? Isso, então, vai dar um valor igual a 1,04 volts. Ou seja, quando eu vou montar uma pilha de DNO, no mesmo esquema, uma pilha de zinco e cobre, se eu tiver a concentração de zinco 0,1 mol por litro e a de cobre 0,0010 mol por litro, o DDP, que é a FEM da pilha aí, vai ser igual a 1,04 volts. Beleza, pessoal? Então, são esses exercícios aí, tá? Fiz aqui um pouquinho mais rápido para ficar mais dinâmico, para vocês poderem ter aqui uma referência para a resolução da avaliação final, tá? Mas qualquer coisa vocês me mandem mensagem aqui, eu ajudo vocês, belezinha?